Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Amados, hoje chegamos ao 5º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos meditando nos capítulos de 17 a 20. Mas vamos orar antes de iniciarmos a exposição. Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho, agradecemos por mais esse dia de vida que nos deste, pela paz, por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pai querido, pedimos a tua bênção para esse dia, que possamos ter um dia normal e tranquilo, e que esse tempo que separamos para ti possa ser muito proveitoso. Que possamos desfrutar da tua santa presença nesse momento de leitura e meditação, e que isso nos aqueça o coração e fortaleça a nossa fé. Isso é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 17 de Isaías, nós temos uma profecia contra Damasco, a capital da Síria. O capítulo prevê a destruição de Damasco e das cidades da Síria, devido à sua idolatria e rebelião contra Deus. As imagens utilizadas enfatizam a ruína completa que se abaterá sobre todas estas cidades. O capítulo também mostra um tempo futuro em que Israel retornará para Deus. No geral, o capítulo 17 nos transmite a mensagem de que o julgamento de Deus se estende além das nações individuais e sublinha a importância da justiça e da fidelidade. A profecia do capítulo 17 prediz a destruição de Damasco, a principal cidade-estado da Síria, e de suas cidades satélites. Devido à sua aliança com a Síria, Efraim ou Israel partilharia uma queda semelhante. Efraim seria despojado de suas defesas, Damasco de seu reino e os sírios sobreviventes de sua glória. Damasco foi destruída pelos exércitos assírios em 732 a.C. e Samaria, capital do Reino do Norte, conhecido como Efraim ou Israel, caiu 10 anos depois. No dia do seu julgamento, Israel então cairia em desgraça e passaria fome. Ela seria devastada como os campos colhidos no vale de Refaim, e apenas um pequeno remanescente restaria. Então, as pessoas se voltariam para o Deus vivo e verdadeiro, seu Criador, o Santo de Israel, e renunciariam a tudo o que tinha a ver com a idolatria. As cidades fortificadas ficariam devastadas, como as cidades dos heveus e dos amorreus, depois que os israelitas invasores as conquistaram. E por que tudo isso aconteceria? Porque o povo de Deus se esqueceu dele e se voltou para alianças, religiões e costumes estrangeiros. A colheita seria desastrosa. Começando com o versículo 12 aqui do capítulo 17 e continuando ao longo do capítulo 18, temos uma breve pausa com 2 movimentos, cada um começando com a palavra ai. O primeiro movimento retrata as nações gentias movendo-se contra Israel com o barulho impressionante de uma guerra moderna. Mas de repente, eles são repelidos pelo Senhor, e a ameaça a Israel é eliminada da noite para o dia, como na destruição do exército assírio de Senaqueribe, onde morreram 185.000 soldados assírios. No capítulo 18,
Isaías concentra-se em uma mensagem dirigida a uma terra distante e enigmática, além da Etiópia, muitas vezes considerada uma referência a Cush. O capítulo fala de uma terra que envia mensageiros através das águas para o povo de Deus, Judá. Os mensageiros carregam uma mensagem de advertência e observação, o que implica que Deus está observando e ciente das ações de nações distantes. Embora o significado exato do capítulo seja debatido, ele enfatiza a consciência e a soberania de Deus sobre todas as nações, sugerindo que mesmo aqueles que estão distantes não estão além de sua preocupação e julgamento. Alguns estudiosos entendem que esse ai, que também pode ser traduzido como rou, é um apelo a uma nação amiga não identificada para que envie embaixadores ao povo de Israel. A expressão sombra com asas vibrantes pode sugerir o desejo desse povo de proteger o povo judeu. Mas, ao mesmo tempo, outras nações gentias atacarão o povo de Deus enquanto ele, Deus, observa silenciosamente. Mas, eventualmente, Deus os destruirá, deixando seus cadáveres para os animais e as aves de rapina. Então, naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante. Povo que será usado para trazer de volta os dispersos do povo do Senhor, ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Isso fala da restauração de Israel no segundo advento do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 19 apresenta uma profecia a respeito do Egito. O capítulo prevê uma época de turbulência e instabilidade no Egito, com desafios econômicos e políticos que conduzem à confusão e à divisão entre o povo. O capítulo também fala de um período em que o Egito se voltará para ídolos e falsos deuses, levando a mais angústias. No entanto, há uma mensagem de esperança entrelaçada com a profecia. Um remanescente de egípcios acabará por se voltar para o Deus verdadeiro, e uma estrada de adoração ligará o Egito à Assíria e a Israel. Esse capítulo sublinha a soberania de Deus sobre as nações e o seu desejo de que as pessoas se voltem para Ele, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Isaías inicia sua profecia dizendo que quando o Senhor descer para julgar o Egito, os ídolos vacilarão e o povo entrará em pânico. A guerra civil irá arrebentar e os melhores pensadores do governo recorrerão em vão aos ídolos e às várias formas de espiritismo, os famosos encantadores. O Senhor entregará o Egito nas mãos de um governante cruel e enviará uma seca severa que acabará com o abastecimento de água, causando o fracasso das colheitas, destruindo a indústria pesqueira, fechando as fábricas têxteis e trazendo a ruína a todos os segmentos da população, sejam eles líderes ou pessoas comuns. Os melhores conselheiros de Faraó, que viveram em Zoan e Nof, não terão sabedoria para lidar com a situação. Na verdade, os seus conselhos é que trouxeram o desastre para o Egito, de modo que a situação é agora desesperadora. Os 15 primeiros versos do capítulo 19 já foram cumpridos. Após a morte de Tiraca, que governava o Egito na época da profecia de Isaías,
o país foi dilacerado por conflitos civis. O Egito foi dividido em 12 reinos, todos sujeitos à Assíria. Finalmente, o país foi unido novamente sob o faraó Psamético I, o mestre cruel do verso 4. O resto do capítulo ainda não foi cumprido. A partir do verso 17, Isaías vai dizer que quando Deus agitar o punho, a população tremerá de medo. A mera menção de Judá fará os corações dos egípcios afundarem. Mas também é prometida a restauração à terra do Egito. 5 cidades se tornarão centros de adoração a Yahvé, inclusive Heliópolis, a cidade do sol, também chamada de a cidade da destruição. Haverá um altar ao Senhor no meio da terra e uma coluna ao Senhor em seus limites, ambos os quais serão testemunhas do Senhor. O historiador judeu Flávio Joséfo nos diz que a profecia do verso 19 foi cumprida no ano 1 a.C., quando Onias, o sumo sacerdote, fugindo de Jerusalém, obteve permissão para construir um altar no Egito. Mas o significado pleno da profecia é sem dúvida milenar. Os julgamentos de Deus sobre o Egito conseguirão levar o povo a adorá-lo. E então uma estrada passará do Egito, através de Israel, até a Assíria, com passagem irrestrita. As nações se unirão na adoração a Yahvé. E então Israel será um dos 3 com o Egito e a Assíria, ou seja, eles formarão uma aliança tripla, desfrutando das bênçãos do reino de Cristo. Quando isso vai acontecer? Observe a repetição, naquele dia, citada nos versos 16, 18, 19, 21, 23 e 24. No capítulo 20 de Isaías, nós vemos uma mensagem profética única, que envolve as ações do profeta como um ato simbólico. O capítulo descreve como Isaías andava nu e descalço, como um sinal para o povo do Egito e da Etiópia. Esta ação simbólica pretendia ilustrar a humilhação e a vergonha que estas nações experimentariam quando fossem levadas cativas pelos assírios. O capítulo enfatiza a importância de confiar em Deus em vez de confiar em alianças com potências estrangeiras. Serve como um aviso visual das consequências da desobediência e da importância de dar ouvidos às mensagens de Deus. Em 711 a.C., o Tartã, ou comandante-chefe de Sargão, rei da Síria, conquistou a cidade filistéia de Asdod. Ao mesmo tempo, o Senhor disse a Isaías para andar nu, com pouca roupa, não completamente nu, e descalço, como um sinal e uma maravilha da humilhação de 3 anos que viria ao Egito e à Etiópia, quando conquistados pela Síria. Então, o povo de Judá viria à loucura e à imprudência de confiar em uma aliança com o Egito para sua proteção contra a Síria. Afinal, Judá confiava sempre que o antigo império do Egito prestaria a ajuda militar que sempre prometera secretamente. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.